Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo nosso aqui. Hoje a gente tem uma missão, digamos, bem diferente. Uhum. E desafiadora, né? Nossa, muito, porque existe um documento, um roteiro curto, mas absurdamente denso, que está circulando entre os facilitadores de comunicação não violenta. E a premissa dele é, no mínimo, paradoxal. O pessoal chama esse material simplesmente de texto colado. E, assim, ele descreve passo a passo um encontro focado em autoconhecimento e conexão autêntica. Mas o nível de intencionalidade é assustador de tão profundo. Exato. E a ideia central desse texto é que, para a gente conseguir realmente conversar, sabe, resolver conflitos profundos, a primeira regra incontornável é que a fala, de início, ela não importa. Uhum. A fala fica em segundo plano. Isso. Então a nossa missão, para quem está ouvindo a gente hoje, não é ficar repassando conceito teórico, né? Quem acompanha esse universo de resolução de conflitos já sabe o básico. Já entende sobre alinhar a observação com pedidos claros. Sim, a teoria básica já está bem consolidada, né? Exato. O nosso objetivo hoje é desconstruir a mecânica oculta desse processo. O que precisa acontecer, tipo, na biologia e na psicologia de um grupo antes de um diálogo viável sequer começar? Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque logo de cara, a primeira instrução desse roteiro já ataca um erro estrutural gigante de como a gente costuma pensar sobre diálogo. Sim, a questão do corpo. Isso. O texto fala, de forma categórica, que para que as ferramentas da comunicação não violenta floresçam, a gente precisa primeiro ancorar o corpo. Ancorar o corpo. E olha, ancorar o corpo soa muito como, sei lá, instrução de retiro de meditação silenciosa, né? Não parece o primeiro passo de uma negociação difícil. É tipo tentar construir o telhado de uma casa antes de assentar as fundações. Como é que a observação pode florescer se a base física está toda instável? O que é fascinante aqui é justamente o porquê. Sabe, essa recusa frontal do texto de separar a mente do corpo. Uhum. Historicamente, a comunicação é tratada quase como um jogo de xadrez intelectual incorpóreo, né? Como se fôssemos apenas cérebros flutuantes. Uma troca de e-mails falada. Perfeito! Só que a realidade é que o processo de fala e escuta, ele é profundamente somático. Ele acontece no corpo inteiro. Entrar num conflito, por menor que seja, dispara alarmes primordiais na gente. Nossa, sim. O coração já acelera, a mão sua. Exatamente. A biologia explica isso muito bem através da teoria polivagal. O nosso sistema nervoso autônomo, mais especificamente pelas vias ali do nervo vago, ele está o tempo todo escaneando o ambiente, procurando perigo, sabe? Isso tem um nome específico, né? Tem, a gente chama de neurocepção. Então, assim, se uma conversa gera uma percepção de ameaça, mesmo que inconsciente, acontece uma cascata fisiológica imediata. Mas espera aí, essa ameaça não precisa ser alguém com um pedaço de pau na mão, certo? Não, de jeito nenhum. Uma simples crítica, tipo, no trabalho ou uma discordância mais ríspida com o parceiro já aciona esse alarme? Total. A nossa amígdala cerebral, ela não faz distinção entre uma ofensa verbal pesada e, sei lá, um leão na selva. Caramba! O alarme soa, a biologia sequestra o cérebro, o sangue vai todo para as extremidades do corpo para preparar você para uma reação de luta ou fuga. A frequência cardíaca muda e o ponto crítico para nós aqui no meio de um diálogo é que o córtex pré-frontal, Que é a parte lógica, né? isso, a parte responsável pelo pensamento racional, pela empatia, por formular uma frase que faça sentido, essa parte perde energia. Ela simplesmente sai do ar. Nossa. Isso joga uma luz absurda sobre o motivo do roteiro exigir ação coragem, né? Totalmente. Porque se a biologia sabota a gente desligando a empatia na hora da tensão, então um facilitador de um encontro não pode só pedir: "Ei, galera, sejam compreensivos uns com os outros." Não adianta nada. É inútil apelar para a razão se o sistema nervoso das pessoas está ali piscando em vermelho, em modo de sobrevivência. Então, como que essa instrução prática de ancorar o corpo, de fato, reverte essa falha mecânica? É biomecânica pura. O corpo usa marcadores somáticos para avisar o cérebro que está tudo bem. Então, aquela prática de ancoragem, sentir o peso na cadeira,
colocar os 2 pés fixos no chão, reduzir a respiração de propósito, isso tudo funciona como um freio de emergência neurobiológico. A respiração lenta e controlada manda um sinal mecânico lá para o cérebro dizendo: olha, os pulmões estão de boa, o ritmo está tranquilo, então não tem leão nenhum aqui. Faz sentido demais. E só depois que essa base biológica está pacificada, aí sim o córtex pré-frontal volta a ligar. Sem isso, a gente tentar usar a ferramenta de comunicação não violenta vira só, ficar gritando conceito complexo no meio de um sistema nervoso em pânico. Nossa, tentar dialogar em pânico não dá. Por isso que o texto escolhe a dedo o verbo florescer, né? É um processo muito orgânico, depende totalmente do solo. Se a fundação orgânica, o corpo, está tremendo, o prédio inteiro cai. Exatamente. Cai mesmo. Então, se ancorar o corpo desarma a bomba biológica, o próximo passo do facilitador é focar a atenção dessa galera. O que leva a gente, assim, para a próxima etapa do roteiro, que tem uma escolha de palavras que me chamou muita atenção. É a parte do check-in, né? Essa mesma. O documento orienta o grupo a fazer um check-in sobre o que pulsa no agora. E, isso não soa como uma contradição de propósito, uma fricção de termos. Como assim, fricção? É que, pensa bem, o termo check-in tem uma bagagem muito pesada, né? Lembra corporativo, frieza, saguão de aeroporto, aquela reunião chata de segunda-feira onde todo mundo fala no piloto automático. Nossa, sim. Onde você deixa suas emoções na catraca da empresa e entra só com o mental. Exato. Exigir um check-in evoca toda essa memória de distanciamento, de falar as coisas sem sentir. Mas aí o texto coloca, logo na sequência, a expressão hipervisceral, o que pulsa no agora. Pois é. Isso levanta uma questão importante, sabe? A justaposição é super reveladora. O texto pega essa familiaridade seca, chata do corporativo e, bum, quebra a expectativa. E ele faz isso para trabalhar uma coisa muito séria, que é a ancoragem temporal. Explica mais isso de ancoragem temporal, como funciona na prática. Olha, quando um grupo de pessoas entra numa sala para conversar, a mente delas quase nunca está ali. A ansiedade crônica que a gente vive hoje prende o foco da pessoa no futuro. Nos boletos, no prazo do projeto, no que vai fazer de janta. Ou tá ruminando o passado, né? Perfeito. A pessoa fica presa num ressentimento de ontem, numa briga que teve de manhã. E o fato é que a comunicação real, transformadora, ela não existe nesses 2 tempos verbais. Ela só acontece no agora. Então essa frase check-in sobre o que pulsa no agora é um tranco, é um choque para o sistema. Um choque brutal. Ele desloca a consciência da pessoa para o corpo vivo, ali, sentado na cadeira, respirando. E o diagnóstico do que está pulsando, o roteiro deixa claro, é só a abertura. Porque logo depois, o texto já emenda novas práticas de respiração e aterramento, só que agora com um objetivo diferente. A meta vira consolidar a presença. Consolidar a presença. Sim. E olha, o termo consolidar me pegou de jeito, porque etimologicamente, consolidar é tornar sólido, dar densidade para algo. E hoje em dia a presença humana é uma coisa tão gasosa, né? Tão volátil. Qualquer notificação no celular, plim, a presença evapora. Evapora na hora. É muito louco pensar nisso, né? A respiração nesse roteiro, ela funcionou como, um peso de chumbo ancorando um balão no meio de uma tempestade de vento. Nossa, baita imagem. É que quando a gente força o foco cognitivo para o movimento do ar entrando e saindo, a gente corta aquela voz mental discursiva que não cala a boca nunca. A presença deixa de ser uma coisa eu tô tentando prestar atenção em você. Vira um estado monitorado, né? Um estado físico e sólido. Isso, porque, francamente, tentar dialogar com alguém que tá ali na sua frente, mas com os olhos meio vidrados pensando no e-mail que esqueceu de mandar, é impossível estruturalmente falando. Totalmente impossível. Então a gente tira essa aura mística, né? De autoajuda. Esse papo de estar no agora não é um clichê de gratidão. É um botão pragmático, mecanicista, de ligar a pessoa na tomada da realidade. Exato. Puramente mecanicista. Maravilha. E com o sistema nervoso finalmente regulado e a presença sólida na sala, a mágica começa, certo? O grupo entra na fase de aprofundamento. E é aqui que o roteiro mostra que veio.
Ele joga as pessoas direto no olho do furacão interno. Não tem alívio, né? A progressão aponta direto para meditações imersivas sobre a intenção. Ele prepara o terreno para uma fase que é vital, mas intensamente desconfortável. O documento cita com todas as letras o desafio de habitar o silêncio, para investigar a tensão entre o pertencimento e o isolamento. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque tem um paradoxo gigante aqui, não acho? Qual deles? Tem vários nesse texto. O fato de que a nossa cultura pop vende o silêncio como o ápice do relaxamento. É o pacote de spa, é o fone de ouvido caro com cancelamento de ruído num avião, a casa na montanha. Ah, entendi. O silêncio como produto de bem-estar? Isso. O silêncio é vendido como paz. Mas o roteiro ignora solenemente essa ideia comercial e chama o silêncio de um desafio, uma tensão. Porque na vida real, no meio de um grupo, o silêncio acende a luz vermelha do isolamento. Nossa, muito boa essa leitura. Se conectarmos isso à imagem mais ampla do comportamento humano, a gente vai perceber que o ruído contínuo da nossa rotina é, na verdade, um escudo psicológico, sabe? E muito eficiente. Um escudo contra o quê, exatamente? Contra a gente mesmo. O barulho da cidade, a fofoca, a musiquinha de fundo, a rolagem do feed do Instagram, tudo isso protege a gente de confrontar o nosso próprio diálogo interno, de ter que ouvir o que a nossa cabeça está falando. É verdade. A gente liga a TV só para ter um barulho na sala. Então, imagina a cena. O silêncio cai subitamente sobre um grupo de, digamos, 10 pessoas numa sala. O escudo é arrancado. O que sobra não é uma paz idílica de comercial de margarina. É o choque absoluto da própria consciência. A pessoa esbarra na experiência crua de que ela está trancada dentro da própria cabeça. E ninguém ali pode ajudar. Caramba, é uma constatação bem solitária. Tipo, ninguém mais na sala tem acesso às minhas inseguranças ou ao ritmo do meu coração batendo ali na hora. É isolamento puro. Sim, o silêncio retira todas as nossas máscaras, todas as abstrações, e eles sublinham a verdade dura. A experiência humana é, no fim do dia, solitária. Perceber a própria respiração num ambiente mudo amplifica isso até um limite que muita gente quase não suporta. O que, parando para pensar, soa como um tiro no pé para um encontro de comunicação não violenta, né? Se a meta é gerar empatia, criar senso de comunidade, por que raios o roteiro joga todo mundo no pico máximo de isolamento? Parece um risco enorme. Porque o impulso natural humano, quando o desconforto bate, é tentar romper a tensão, fazer uma piada, puxar assunto, mexer no celular. Parece contraintuitivo, mas é aí que está a genialidade mecânica do processo. Eles criam essa tensão elástica de propósito, porque é sustentando essa carga emocional gigantesca do silêncio que a ponte da empatia verdadeira começa a ser construída. Construída na tensão. Isso. No exato momento em que esse isolamento fica insuportável, o indivíduo olha para o lado e percebe uma coisa profunda. Ele percebe que o colega do lado e o do outro lado estão suportando a mesmíssima carga de solidão inarticulável. Ninguém diz nada, mas está todo mundo sentindo o mesmo peso. Nossa, e isso muda o jogo. Muda tudo. A gente não precisa descobrir que torce para o mesmo time de futebol ou gosta do mesmo filme para criar laço. Quando um grupo resiste à vontade de fugir do silêncio, de não preencher o vácuo com palavras vazias, nasce um pertencimento de outro nível. Um pertencimento que vem da fragilidade, da nossa condição humana frágil. É um pertencimento enraizado no simples fato de ninguém levantar da cadeira e fugir quando a coisa fica feia. Exatamente. Deixar o sentimento de solidão esticar até quase arrebentar, para que justamente no limite da corda a pessoa enxergue a mesma dor no silêncio do outro. É uma engenharia relacional muito fina, a balança entre estou preso em mim mesmo e estamos todos juntos suportando esse abismo. É pesado. Mas esse mergulho todo tem um propósito muito técnico, sabe? Porque a gente não pode ter uma comunicação autêntica sem antes saber quem é que está ali falando, sem se reconhecer primeiro. E é depois desse mergulho que o roteiro vira a chave para o exterior, né? Para o mundo de fora. E o documento começa a falar sobre a dinâmica pautada no equilíbrio entre a escuta da trilha interna e a do outro.
Eu confesso que quando li isso das trilhas, me veio uma imagem super clara na cabeça. Qual? A imagem de um DJ trabalhando ali numa mesa de mixagem gigante de som. Como é que esse conceito das trilhas do roteiro se encaixa nisso? Ah, essa metáfora é ótima. Funciona perfeitamente. Imagina lá 2 canais de áudio tocando ao mesmo tempo nessa mesa do DJ. O primeiro canal seria a nossa trilha interna. Certo. O que está tocando nela? Estão rodando ali os nossos medos do momento, o que a gente precisa desesperadamente que o outro entenda, os nossos traumas do passado que a conversa cutucou. É a nossa voz mental gritando as nossas razões. Ok, canal 1. E o canal 2? O canal 2, tocando do lado, é a trilha do outro. É o discurso da pessoa na sua frente, a dor dela, o que ela está expressando, ou até escondendo por trás das palavras dela. A mágica da empatia, a comunicação real, é ter a habilidade técnica de modular o volume desses 2 canais ao vivo, sabe? Mas sem mutar nenhum dos 2. Ok, mas espera aí. Como um DJ manipulando volume, isso não soa robótico demais? Porque na vida real, no meio de uma treta daquelas, com o sangue quente, o nosso cérebro não tem botãozinho de girar, né? A minha raiva não vai a zero só porque eu decidi, agora eu vou ouvir com empatia. É muito comum a gente resistir a essa ideia mecânica. A gente gosta de romantizar as emoções, dizer que são indomáveis, forças da natureza. Óbvio que não tem botão físico na orelha, mas a analogia do DJ mostra a real dificuldade do que a gente chama de modulação cognitiva. De manter as coisas equilibradas. Isso. Pensa assim, se a sua trilha interna está no volume 100% absoluto... Se eu só tô escutando a minha própria dor e os meus argumentos, né? Exato. Você entra no que chamamos de surdez empática. Não sobra espaço de processamento no cérebro para captar a realidade de quem está na sua frente. Vira só o seu ego falando. Mas o outro extremo também é perigoso. Se a trilha do outro é tão alta que abafa a sua, A pessoa se anula completamente na relação. ela se anula, vira submissão, ela perde os limites só para evitar o conflito e a conexão verdadeira morre igual. Lembra que a gente falou sobre ancorar o corpo e regular o nervo vago lá no começo? Lembro sim. A fundação de tudo. É justamente isso que dá para o nosso córtex pré-frontal, é a energia e o controle necessários para pilotar essa mesa de mixagem mental no meio do tiroteio verbal. Caramba! É um trabalho muito intenso. É um gerenciamento de banda larga emocional o tempo inteiro. Você valida o que está sentindo, mas impede que isso monopolize o alto-falante. Faz todo sentido que um encontro desse nível drene as pessoas. Drena fisicamente, inclusive. Deve exaurir. Mas o texto não joga o grupo nesse estado de vulnerabilidade gigantesca e depois simplesmente fala: bom, acabou a hora, tchau. O roteiro faz questão de não terminar num vácuo. E a etapa final não é só um abraço coletivo. Não mesmo. Essa parte do encerramento é a peça pragmática mais importante de todas. Porque, vamos ser sinceros, o encontro em si é uma bolha, né? Uma incubadora, totalmente artificial. E o texto sabe disso. Não é para ser um refúgio permanente. O roteiro orienta o fim dos trabalhos com a meditação voltada a práticas nos espaços locais e depois o que eles chamam de check-out. Um processo de descompressão, de aterrissar esse balão de volta na realidade comum. Aterrissagem forçada, quase. Porque o risco gigante de um workshop assim é que a epifania de conexão fique presa na sala do workshop. O laboratório de escuta é inútil se ele não te preparar para as porradas da vida real. Pro trânsito na sexta-feira, pro chefe mal-humorado, pro almoço de família no domingo. Exatamente isso. Esses são os espaços locais que o texto menciona. É lá que o tecido social está rasgado. Esse check-out atua como selamento do container. Ele garante que as pessoas passem pela máquina de moer da desconstrução interna e saiam do outro lado inteiras, com os cabos conectados nos lugares certos, prontas para exportar essa regulação para o bairro delas. Então, o que tudo isso significa para o nosso entendimento de diálogo humano? A gente passou um pente fino num mapa que tem uma intencionalidade brutal em cada vírgula. A lição número 1 é que esse roteiro não depende de boa vontade. Boa vontade não sustenta conversa difícil. Não mesmo. Ele opera na base do hardware, na neurologia. Tudo começa no chão, no corpo.
Você encora a fisiologia para impedir que a amígdala aperte o botão de pânico no meio da conversa. Aí vem o check-in focado no agora e a respiração contínua para materializar a presença da pessoa na sala. Presença sólida, sem distrações. Isso. Em seguida, o grupo entra nesse mergulho absurdo e contraintuitivo no silêncio extremo, esbarrando na solidão de existir e achando ali, no limite da angústia, o laço de fragilidade que liga todos nós. E depois de dominar tudo isso, todo o esforço é canalizado para a mesa de som. A bendita mixagem, né? É. A modulação atenta e cansativa de equilibrar a trilha interna com o barulho do mundo, sem nunca abaixar demais o volume de nenhum dos dois canais. Não tem atalho mágico, gente. Não tem 3 frases prontas para salvar um casamento. A comunicação e a empatia autênticas operam tipo um músculo, sabe? Elas exigem um esforço diário de hipertrofia emocional. E eu acho que isso enterra de vez aquele mito do dom da comunicação. Ninguém nasce pronto para empatia radical. Ela é construída de forma metódica, com ancoragem e, acima de tudo, sustentando uma carga altíssima. Não dá para fingir conexão. Mas, antes de encerrarmos a investigação desse roteiro riquíssimo, fica uma consequência inevitável batendo na porta. Algo que essa lógica toda joga bem na nossa cara sobre o modo de vida atual. Lá vem provocação. Sempre, né? Porque, pensa bem, se tudo que a gente discutiu se sustenta, e se a capacidade de suportar e habitar o silêncio é o pré-requisito neurológico inegociável para processar a empatia e o pertencimento, o que acontece com a gente de maneira estrutural e como civilização se estamos numa guerra aberta contra o silêncio? Nossa, o mundo moderno odeia o silêncio. Odeia com força. Hoje a gente vive num ecossistema completamente desenhado para exterminar qualquer milímetro de quietude da nossa vida. O nosso cérebro não descansa mais na fila do banco ou na sala de espera do dentista. O espaço é tratorado por uma tela brilhando e notificações. O trajeto de carro é lotado de podcast em velocidade dupla, áudio de WhatsApp. Até a hora de deitar tem estímulo audiovisual bombardeando. A gente está sempre anestesiado pelo som. Exato. Se a gente bane sistematicamente a ausência de estímulo do nosso dia a dia, será que, por tabela, a gente não está asfixiando exatamente aquele ecossistema frágil onde a verdadeira comunicação não violenta consegue criar raízes? Num mundo sem silêncio, a empatia genuína se torna biologicamente inviável. É de tirar o sono essa constatação. Se não tem silêncio, não tem como encontrar o outro. A trilha interna está sempre chiando. Está sempre num ruído de fundo que ensurdece. Então fica aqui o convite final para quem está acompanhando essa conversa de hoje. Durante as interações mais banais que vocês tiverem daqui em diante, experimentem fazer uma auditoria relâmpago, sabe? Uma verificação rápida lá naquela sua mesa de mixagem interna. Qual é o volume que está dominando a sua escuta agora? Como está a trilha do outro para você? O botão de controle precisa de manutenção diária. Com certeza, a calibração exige vigilância constante, pessoal. Um excelente prosseguimento de dia a todos que dedicaram a escuta atenta a esta exploração analítica de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau, até a próxima. Sabe, muitas vezes a comunicação é vista apenas como uma troca de palavras, né? Um exercício puramente intelectual. Mas e se o verdadeiro diálogo começar muito antes da primeira palavra ser dita? Bom, nesta nossa análise de hoje, a gente vai desvendar metodicamente um encontro de atenção plena que propõe algo radicalmente diferente. A ideia central, que é super surpreendente, é a de que para a mente se conectar de verdade, o corpo precisa chegar primeiro. É literalmente isso. Vamos entender juntos como essa preparação corporal ativa muda, sim, o jogo todo da comunicação. O nosso roteiro passa por 5 momentos bem claros. Primeiro, os pilares da comunicação. Depois, o poder da presença, habitando o silêncio, o equilíbrio da escuta e, por fim, fechamento e integração. Começando então pela parte 1, os pilares da comunicação. Para entender o objetivo fundamental de todo esse processo, vale muito a pena olhar para essa frase do material. Ela diz que para que a observação e os pilares da comunicação não violenta floresçam, precisamos primeiro ancorar o corpo.
É impressionante notar a profundidade disso, né? A comunicação eficaz e empática não sobrevive só lá na abstração da mente. Para criar raízes de verdade e permitir que o diálogo floresça, o corpo inteiro precisa estar presente e seguro no espaço. O texto detalha muito bem como a comunicação não violenta, a famosa CNV, depende de 4 elementos vitais: sentimentos, necessidades, pedidos e observação. O lance é que, sem uma base física sólida, tudo isso simplesmente desmorona. A observação vira julgamento rapidinho, os sentimentos ficam uma bagunça, as necessidades acabam sendo ignoradas e os pedidos, bom, eles viram exigências. É literalmente como tentar cultivar uma planta sem terra nenhuma. Então, o processo experiencial que a gente vai ver agora serve justamente para limpar e preparar esse terreno todo. E isso nos leva à parte 2, o poder da presença. Aqui, a teoria ganha vida num fluxo bem amarradinho. A coisa toda começa com o check-in, passa por práticas de respiração, meditações, um debate e finaliza com o check-out. Cada uma dessas etapas vai aprofundando o estado de consciência passo a passo, construindo a presença de uma forma extremamente metódica. O encontro começa oficialmente com uma etapa fascinante, pedindo para que cada pessoa identifique exatamente o que está ativo, ou seja, o que pulsa no agora, naquele exato momento. Não se trata de planejar o que falar depois, nem de ficar analisando o passado. O objetivo é mapear as emoções e as sensações físicas que estão ali, vibrando no corpo no tempo presente. Isso cria um diagnóstico imediato, como uma radiografia do estado interno de cada indivíduo na sala. Logo após esse check-in inicial, acontece o que o estudo chama de consolidação da presença. É aqui que as práticas de respiração criam raízes. Ao focar no peso do corpo sobre o chão e alinhar o ritmo respiratório, aquela mente super agitada é finalmente trazida para o presente. E é exatamente essa âncora biológica que desperta os pilares da comunicação autêntica que a gente viu lá no começo. Entrando agora na parte 3, habitando o silêncio. Através de algumas meditações bem imersivas, surge a grande provocação dessa etapa. Qual é, afinal, o desafio de habitar o silêncio? O foco aqui é bater de frente com aquela intenção profunda e a dificuldade inerente que todos nós temos de simplesmente existir sem barulho. Sem aquela necessidade constante de preencher o espaço com um monte de palavras, sabe? Nesse contexto, o silêncio não é só ausência de som, mas um território gigante onde os pensamentos mais complexos resolvem aparecer. E durante essas meditações silenciosas, uma tensão universal sempre surge. A gente passa a observar de forma bem neutra a mente balançando entre duas coisas. O sentimento de profundo pertencimento, que é a conexão com os outros no ambiente, e a experiência de isolamento completo e solitário. A comunicação verdadeira exige justamente aprender a navegar em paz entre essas duas polaridades extremas da nossa experiência humana. Seguindo em frente, chegamos à parte 4, o equilíbrio da escuta. Saindo do silêncio, a dinâmica muda para o debate. E aí a coisa exige um equilíbrio incrivelmente delicado. De um lado, a gente tem a escuta da trilha interna, estar ciente das próprias reações, dos julgamentos e das emoções. Do outro lado, a escuta empática e super aberta em relação ao outro. Encontrar essa harmonia perfeita entre ouvir o próprio coração e ouvir quem está na nossa frente, bom, essa é a verdadeira maestria da comunicação não violenta acontecendo na prática. E vamos para a última etapa, a parte 5, fechamento e integração. O encerramento acontece com um check-out meditativo muito focado em projetar todas essas ferramentas para as práticas nos espaços locais. A ideia não é, de jeito nenhum, deixar essa paz trancada ali na sala do encontro. O grande objetivo é integrar todo esse aterramento corporal e essa escuta atenta no dia a dia, transformando as interações rotineiras, seja no trabalho, em casa ou na comunidade. Olhando para toda essa estrutura maravilhosa apresentada pelo material, fica um questionamento inevitável. Como o ato de ancorar o corpo altera a comunicação lá fora, no mundo real? Quando a gente entende que cada conversa significativa começa, antes de tudo, no ato silencioso de ancoragem física, nossa, as portas para uma convivência completamente nova se abrem. Então fica aqui a reflexão principal deste mergulho para levarmos adiante. Como o simples fato de estarmos plenamente presentes no nosso próprio corpo pode mudar por completo o curso do nosso próximo diálogo.